Seguindo o assunto desta quarta-feira, nós vamos falar aqui no nosso quadro Entenda Direito sobre maioridade penal. Para falar conosco está aqui, convidado pela nossa produção, o Dr. Bruno Correia, que é advogado criminalista. Dr. Bruno, obrigado por ter aceito o nosso convite para falar desse assunto tão polêmico. Obrigado. Vitor, eu que agradeço, né, a oportunidade e o convite aqui falando hoje desse tema tão polêmico, né, que gera tantos debates na nossa atualidade, né, e não poderia ser diferente, né? Cada vez mais nós vemos nos noticiários e no dia a dia o crescente número de menores envolvidos com a criminalidade. Nós vamos falar disso também aqui na cidade de Guaxupé. Inicialmente, para a gente embasar essa nossa conversa, na última quinta-feira, o jornal Tempo de Belo Horizonte divulgou uma pesquisa feita com cidadãos aqui do estado de Minas e 81% dos cidadãos mineiros são favoráveis à diminuição, à redução da maioridade penal. Inclusive com 1/3 desses entrevistados dizendo que preferem que os menores a partir dos 16 anos já cumpram as penalidades previstas na lei. Outros falam que a partir de 14, outros a partir de 12 e outros falam que independente da idade também deva ser cumprido. Falando especificamente sobre esse fato, o brasileiro, na sua grande maioria, é favorável à redução da maioridade penal. O que a lei brasileira hoje prevê para quem descumprir as regras previstas na Constituição e na legislação que for menor de idade? E o que acontece com esses jovens aqui em Guaxupé? Existe um lugar específico para esses jovens cumprirem a sua pena? Certo. Bom, primeiramente, é importante nós destacarmos que, segundo o artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o menor ele não comete um crime, né? Ele comete um ato infracional, que é uma conduta descrita como se fosse um crime. A diferença é que uma é aplicada pelo Código Penal, né? O crime no Código Penal, e o ato infracional no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então o assassinato ele é um ato infracional se cometido por um menor, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Ele não receberá uma pena por isso. Claro, isso não quer dizer que ele ficará impune. Certo. Ele receberá uma sanção, que é a medida socioeducativa, certo? Então, um menor que for pego, né, cometendo um ato infracional, a autoridade competente, que no caso é o juiz da vara da infância e da juventude, poderá aplicar uma medida socioeducativa. A diferença é que a pena em si, ela é, como eu disse, ela é descrita no Código Penal. A medida socioeducativa, ela tem um caráter educativo, diferente de apenas impor uma pena, uma sanção, né, uma punição. Certo. Ela tenta ressocializar esse menor para que ele não volte a cometer um delito. E aqui em Guaxupé, o que acontece? Porque nós temos visto recentemente muitos jovens envolvidos em crimes. O que acontece especificamente aqui na nossa cidade? Bom, aqui em Guaxupé, atualmente, não temos um estabelecimento educacional destinado para os menores infratores. O que vinha acontecendo? Colocava-se esse menor no presídio comum, numa cela separada, né, durante 45 dias. E durante esses 45 dias, ele ficava à disposição do juízo da infância e juventude, aguardando o destino dele para saber se acharia uma vaga para fora da cidade, que aqui na nossa região não tem, para estar colocando esses menores, e esgotando o prazo de 45 dias. Se não encontrasse uma vaga, ele seria colocado na rua novamente. Ficaria solto de novo. Solto não. Bom, o que acontece é o seguinte, inclusive você em casa, eu sei que muitos têm essa corrente de pensamento, que muitos acabam, mesmo que cumpram as medidas socioeducativas ou que acabem indo para o presídio, depois serão soltos, a impunidade é muito grande, mesmo para os jovens que acabam cumprindo as punições e quando eles voltam à sociedade, às vezes eles acabam voltando piores do que entraram. O que é preciso fazer para solucionar esse tipo de problema? Tanto a questão da impunidade e eles voltarem ao convívio da sociedade, porque é para isso que serve o sistema prisional, o sistema carcerário, inclusive também nas medidas socioeducativas amparadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é preciso fazer, doutor Bruno, para que esses jovens voltem regenerados para a sociedade, não piores do que eles acabaram entrando? Sim. Essa é o X da questão, né? A pergunta-chave que todos gostariam de saber o que será o ponto X
da questão, que é muito difícil. Eu acredito que uma única atitude em si não vai resolver o problema, né? Acredito que vão depender de vários fatores, né? Interesse público, da administração pública em geral, destinar o investimento e querer ter o interesse em ressocializar esses menores, né? Há muitas pessoas que defendem a redução da maioridade penal, há quem defenda que não pode reduzir, né, a maioridade penal, mas que defende uma medida socioeducativa mais rígida. E também há quem defenda que deve manter como está, né, e desde que a lei seja cumprida conforme estabelecido. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito claro, ele é muito, assim, muito bom se conseguir se aplicar conforme manda. Porém, por uma questão estrutural, governamental, né, as políticas públicas não despendem o investimento necessário para isso. Então, eu acredito que a redução da maioridade penal em si só, né, qualquer uma dessas três, aliás, as três opções que eu acabei de falar, por si só, eu acredito que nenhuma delas serão eficazes. Nenhuma isolada resolve Isolada de forma alguma, nenhuma delas. Até pelo fato de que o sistema penitenciário brasileiro é um sistema falido, né? Totalmente. Totalmente falido. Se pegarmos aí, segundo o CNJ e pesquisa do IPEA, hoje o índice de reincidência nas penitenciárias chega a 70%. Ou seja, o cidadão já foi preso, processado, condenado, cumpriu a pena, saiu e voltou a cometer crime. Então, de que adiantou a cadeia nesse caso, né? Simplesmente não adiantou nada. Claro, ele tem que ser punido. Só que o Estado, o que ele faz? Ele pega o indivíduo que cometeu o crime e coloca no presídio. Ele simplesmente joga ele lá, ele fica o dia inteiro sem fazer nada, a um custo altíssimo para nós contribuintes, e quando vai sair de lá, sai ainda pior, né? No caso das penitenciárias comuns. Tanto o maior, né, se for um estabelecimento prisional, ou o menor que for no estabelecimento educacional destinado a menores, uma hora eles vão sair, né? Independente, não tem pena, no Brasil nós não temos pena de morte, também não tem a prisão perpétua. Então uma hora, quer queira ou não, eles vão sair. Inclusive, às vezes, até com a redução da pena, né? Sim, uma hora eles vão sair, e isso independe de nós, né? A lei prevê que eles devam sair. A questão é, como que eles vão sair? Melhor ou pior, né? Os dados estão aí para mostrar que nas penitenciárias o índice de reincidência é ainda maior do que nos estabelecimentos educacionais, instituições educacionais. Então, na sua visão de direito, o que era necessário era uma reforma completa do sistema prisional, e aí não falando se sim ou se não, mas também propor uma discussão com a sociedade, porque esse assunto que nós estamos trazendo para você aqui no Jornal TV Sul ainda é tabu, mas todo mundo gosta de conversar sobre isso e dar o seu ponto de vista. É o governo jogar isso para as pessoas poderem discutir e para acabar chegando a um consenso sem falsas notícias, sem apenas pensamentos ideológicos fechados, ver o que é melhor. Mas só a maioridade penal e a reforma do sistema prisional não vão solucionar o problema, não vai fazer menos jovens irem para o mundo do crime, né? Eu acredito que a redução em si não seria o caminho, só a redução, né? Se reduzisse e houvesse essa reforma do sistema penitenciário, para quê? Para que esses presos não fiquem lá com tempo ocioso, eles ficam lá praticamente produzindo algo para a sociedade, né? Deveria ser assim, o que eles né? ficam fazendo lá é o quê? É aprender a fazer crochê, fazer bola, fazer artesanato, enfim. Mas isso não é desfazendo da profissão, claro, óbvio que não. Mas quando eles saírem de lá, eles vão viver disso? Não vão viver disso, né? O cara que está acostumado a cometer crime, de ganhar aí 5 mil numa semana, né? Aí ele vai lá, faz o roubo, ganha 10 mil reais, ele vai depois sair do presídio para ganhar um dinheiro de um tapete que ele vai fazer, ou não vai. Então, eu acredito que tem que ter uma reforma, tem que ter uma profissionalização deles lá dentro, né? Acredito que principalmente dos menores, né? Os menores são conhecidos, são chamados de pessoas em formação, né? Então, acredito que a redução da maioridade penal, por um ponto, pode ser positivo, mas acredito que por outro ponto pode ser que não. Dentro do presídio, um menor que na rua, às vezes,
tem menos contato diretamente com a criminalidade, dentro de um estabelecimento prisional ele vai ter muito mais contato. Lá ele vai ter contato com homicida, latrocida, estuprador, né? Traficante, né? Então o crime organizado hoje no Brasil em geral, né? Em Minas Gerais, aqui em Guaxupé também está muito grande e cada vez recrutando mais menores. Então eu acredito que deveria haver uma reforma da penitenciária, do sistema penitenciário. A redução da maioridade penal, talvez acredito que não seria tão eficaz, mas há quem defenda, né? Respeitamos todas as opiniões. Se fizer parte do bolo de discussão, pode acabar sendo. Com certeza, exatamente. Sim. É aquilo que eu digo. O problema, às vezes, do brasileiro é que resolver um problema grave com uma solução simples. E acredito Seria paliativo também, não é? Exatamente. Né? Seriam vários fatores para tentar chegar num senso comum e conseguir reduzir isso. Não é verdade? Perfeito. Dr. Bruno Corrêa, advogado criminalista, nós agradecemos muito a sua presença, é uma pena que o tempo é curto, mas a gente espera contar com você mais vezes aqui. E obrigado por ter podido vir aqui falar conosco sobre esse tema tão polêmico e dar o seu ponto de vista e explicar um pouco como é que funciona a legislação com os menores que acabam cometendo os atos infracionais. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade, o convite, agradeço a toda a produção da TV Sul, aos nossos telespectadores. Esse é um tema realmente que demandaria muito tempo, se fosse para nós abordar todos os pequenos detalhes desse assunto, ficaríamos aqui durante horas e horas. Muito obrigado. A gente que agradece.